Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Que bom estarmos juntos mais uma vez para conversarmos um pouco e tirarmos da Bíblia, das santas palavras, deste livro sagrado que é a Bíblia, palavras de vida para a minha vida e para a sua vida. Somos gratos a Deus por este bom tempo concedido a Ele para estarmos assim juntos, refletindo e meditando na palavra do nosso Deus. Queridos, o título da reflexão de hoje é Nós e a Cruz. Esse título, ele veio no meu coração, Deus colocou esta palavra no meu coração, devido a uma conversa que eu tive com um jovem há um tempo atrás. E eu falava para ele do amor de Jesus e falava para ele do poder tremendo e muito grande do nosso Deus. Ele disse que eu era um louco. Vocês evangélicos, vocês são loucos. Vocês evangélicos, vocês são fanáticos. E vocês falam coisas que eu não consigo acreditar. Eu disse a ele, realmente não é fácil acreditar e parece loucura acreditar nestas palavras. E eu aproveitei e disse para ele o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a primeira carta, capítulo 1, no versículo de número 18. Vamos ler? Eu gostaria de ler com os irmãos este versículo, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. Apóstolo Paulo escreveu esta carta dando ensinamentos e conselhos práticos para uma vida diária na presença do nosso Deus. E ele disse assim, 1 Coríntios capítulo 1, primeira carta, versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu citei este versículo para aquele nobre colega, para aquele nobre amigo, e eu falei com ele, de fato, é loucura para aqueles que estão se perdendo, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós esta palavra é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura. O símbolo da cruz é loucura para muitos, mas para mim e para você é o poder de Deus. E a cruz é o nosso símbolo. E o símbolo, ele faz parte da nossa vida. Todos os que seguem uma religião ou uma ideologia têm um símbolo. E não só os que seguem uma religião ou uma ideologia ou uma filosofia, mas as empresas também têm um símbolo. Faz lá a sua logomarca, faz o seu logotipo. Famílias têm os seus símbolos. Muitas famílias fazem aí os seus brasões. Minha família não tem, mas a sua possivelmente deve ter, ou você conheça alguém que a família dele tem um brasão. Eu conheci famílias assim. E faz aquele brasão e é o símbolo daquela família. Um símbolo que eu acho muito interessante é o do budismo. Eles têm uma linda flor, a chamada flor de lótus, como símbolo maior da sua crença e da sua fé. E ela é uma flor muito linda e tem um cheiro muito excêntrico, muito dela.
e eles tiraram da flor de lótus o seu símbolo. E não só o budismo, mas muitas outras pensadores do Oriente, eles têm na flor de lótus um símbolo e vê um significado muito grande, muito profundo, e assim sucessivamente. Em alguns lugares é a vaca. Mas, de certa forma, cada um de nós, ou nação, ou país, ou família, ou religião, tem lá o seu símbolo, onde caracteriza, identifica e marca a sua crença e a sua fé. E nós, no cristianismo, a cruz é o símbolo máximo da teologia e da nossa fé. É a cruz. Deus, na sua infinita graça, infinita sabedoria, já havia escolhido a cruz como sendo o nosso símbolo, e não poderia ser outro símbolo, apesar de que muitos outros símbolos poderiam ter sido escolhidos, como o peixe, poderia ter sido escolhido como símbolo do cristianismo, da nossa fé. Mas Deus, na sua infinita graça e sabedoria, desde a fundação já havia escolhido a cruz. E alguém disse que quando Deus disse haja luz, na verdade ele já estava dizendo haja cruz. Há alguns pensamentos e faz algum sentido para o meu entender, faz algum sentido esta palavra, porque ele já estava predestinado à cruz desde a fundação. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado. E é interessante pensar que logo a cruz, que é um símbolo de morte, de pena capital, era pena de morte. O símbolo da cruz é morte. E para nós o símbolo da cruz também é vida. Aí fica naquele pensamento, maldita cruz e bendita cruz. A cruz era um método romano de execução muito cruel. Primeiramente, o crucificado, aquele que estava prestes a ser crucificado, era remetido a muito ato de crueldade antes de passar pela cruz. Cruz que era reservada inicialmente para os escravos, para os ladrões, para os malfeitores da baixa elite, passou também a ser para os cargos mais elevados. Cargos políticos passaram por ali também. E no ato da crucificação se combinavam elementos de muita vergonha e de muita dor. O ato de passar pela cruz, da crucificação. O castigo começava com a flagelação. Antes de passar pela cruz, o cidadão, a pessoa era submetido a um ato de flagelação com uma dor tremenda, com uma dor muito intensa. O condenado era despido-se de suas roupas e chicoteados. Muitos não resistiam e ficavam por ali. Eram chicoteados e na ponta dos chicotes haviam pontas de pregos, pontas de cravos, pedaços de ossos eram amarrados e fixados ali nas pontas dos chicotes, de forma que quando batia e puxava, saía-se pedaços de carne, fixado naqueles pedaços de ossos e daqueles pedaços de pregos e de ferros que ali eram colocados. E muitos não aguentavam e morriam ali mesmo. E depois da flagelação deste ato de vergonha,
A cruz ainda era carregado por aquele que estava para ser crucificado. E ele a tinha que levar até o lugar da sua execução. Além de ser flagelado, ele tinha que carregar a sua cruz até o lugar da execução. E como se isso não bastasse, por cima da cruz, escrevia-se uma tábuazinha, em uma tábuazinha escrevia ali o crime cometido por aquela pessoa. Colocava-se ali a descrição do crime do qual o que estava sendo executado, havia feito e havia cometido. Algumas vezes, o crucificado, ele era pregado na cruz, segundo os historiadores. Às vezes, alguns dizem que era na palma da mão, e outros dizem que era aqui na altura do punho, e outros ainda eram amarrados. E era uma dor muito profunda, a forma que eles eram colocados ali provocava uma dor muito profunda. Porque a pessoa com os braços esticados para cima e a posição que os pés ficavam meio encurvados, provocava um apertamento dos pulmões. O pulmão era comprimido, dificultando na respiração. E muitos arqueólogos e muitos estudiosos costumam até dizer que a crucificação, na verdade, é uma crucifixão. A pessoa morria mais que asfixiada, por não conseguir respirar, pela posição que era fixado e o pulmão era comprimido, e a pessoa morria ali. Poderia levar de 3 até 5 dias para morrer. Ia morrendo lentamente, com dificuldade para respirar. Uma dor profunda, uma dor tremenda, da qual era submetida o crucificado. E foi nestes moldes que o nosso Senhor morreu, em uma cruz. E a cruz é o símbolo do cristianismo, é o símbolo da fé cristã. Carl Jung, um psicólogo contemporâneo de Freud, ele analisando a cruz, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: a cruz é o sinal que mais se aprofunda na alma humana. A cruz, ela tem esta capacidade de entrar no ser do homem até na divisão da alma e do entendimento. Ela aprofunda no ser do homem, ela tem esta capacidade, ela tem este poder. E quando a cruz ela entra, esse simbolismo, esse entendimento da cruz, ela entra dentro do homem, do ser do homem, ela tem a capacidade e o poder de transformar o pior ser no melhor ser humano possível. Ela é capaz de transformar um matador carrasco em um avô, onde os netos fazem dele cavalinhos. Foi o testemunho de um amigo meu, e ele contou para mim que no tempo da Valadares ainda recente, da Valadares ainda muito nova, trabalhava para alguns coronéis. E ele conta que ele matou muitas pessoas, matou muita gente a mando dos coronéis para tomar posse das suas terras.
Mas um dia este homem se encontrou com a cruz, ele se encontrou com Jesus e ele dá este testemunho que a cruz tem este poder de transformar um matador em um cavalinho para os netos montarem e gritarem: vai cavalinho! Por isso que Poyang ele faz essa declaração que a cruz é o sinal que aprofunda, que entra na alma humana. É a mais forte imagem, vertical e horizontal, terreno e celestial. Eu gosto de pensar que na cruz Deus se encontra com o homem. Deus e o homem se encontram na cruz nesta visão do celestial com o terreno. Dessa posição vertical e horizontal da cruz. A simbologia da cruz é fantástica. O significado da cruz é fantástico. O poder da cruz é sem igual. Pare e pensa comigo, queridos. Fixada no chão, a cruz aponta para o céu. Na sua verticalidade fincada no chão, ela aponta para o céu. E na sua horizontalidade, ela abraça toda a humanidade. A cruz é o símbolo maior da nossa fé, pelo seu significado, pelo seu sentido e pelo seu poder. Deus e o homem se encontram na cruz de Cristo, nosso Salvador. A cruz tem um simbolismo fantástico e um poder sobrenatural de transformação. Aprendo que na cruz todos nós temos um encontro marcado. Esta cruz fincada no chão, apontando para o céu com os braços abertos, nos mostra e nos ensina esta grande verdade. Que na cruz todos nós temos um encontro marcado. Na sua verticalidade, terra e céu, Criador e criatura se fundem numa só peça, a cruz. João no capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e andou entre nós. É a cruz na sua na sua forma vertical. É a cruz na sua verticalidade. Deus e o homem e Deus, e o Verbo se fez carne, se plantou entre nós. Foi fincado literalmente entre nós. Depois de ser crucificado, ele foi sepultado, ele foi plantado, ele foi fincado. É a ligação do terreno com o celestial, do celestial com o terreno. Na sua verticalidade, ela tem esse sentido, este significado profundamente lindo para os nossos corações. E na sua horizontalidade, é o Criador abraçando o barro que come das alfarrobas lançadas aos porcos. É o Criador mais uma vez abraçando o barro. É o Criador mais uma vez soprando o barro na sua horizontalidade com os braços abertos. É o Criador dizendo: há uma nova chance, sim.
É o Criador abraçando mais uma vez o barro que come das alfarrobas dos porcos, longe da presença de Deus, quando ele na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É o sopro de vida em nós de novo. É a nova chance, queridos. Na sua horizontalidade, Ele nos abraça. E aprendemos aqui mais uma grande verdade. Na cruz, Deus marca o ponto exato do encontro entre Ele e o homem. Na cruz, e somente pela cruz, a cruz é o ponto exato. Não há outro ponto, não há outro meio de o homem encontrar-se com Deus, queridos. Meu amigo que me escuta nesta hora, espalhada por este mundo, por onde os meios de comunicações chegam, não há outro ponto de encontro. É na cruz que Deus marcou o ponto de encontro do homem, da criatura com o Criador, é na cruz. Porque é a cruz que liga o terreno com o celestial, e o celestial morreu com os braços abertos, abraçando a criatura que volta para o meio dos porcos e se alimenta das alfarrobas. É o filho pródigo longe do pai. E na cruz ele está dizendo: Pai, perdoa. E na cruz ele sopra novamente o fôlego de vida em nós. Só na cruz o homem encontra com Deus. Às 3h Jesus expirou. O sol se escureceu como que em protesto. A chuva do céu caiu como num grande lamento. Toda a criação geme e lamenta. O sol se esconde de tristeza. O céu chora. No templo, o véu é rasgado de alto a baixo. É Deus dizendo: rasguei o coração do meu filho para você entrar. O véu rasgou de alto a baixo. O sol fugiu. O céu chorou. E ele disse: agora não há mais separação. A cruz nos liga a Deus. Quando o véu rasgou, quando Deus rasgou o coração do filho e Deus disse: entra por aqui. O centurião disse: eu entendo, eu vejo agora que poderosamente, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Na cruz nós temos condições, o homem tem condições de olhar para a cruz e entender e ver Deus na cruz, como fez aquele centurião. Depois que o sol escureceu, depois que a chuva desceu, o véu do templo rasgou e ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Na cruz, o homem encontra com Deus. Augusto Cury, um ateu em extremo,
ele se atreveu a olhar para a cruz para analisá-la e ridicularizá-la. Mas como que para sua surpresa, depois de analisá-la a cruz, depois de olhar para a cruz, ele confessou: verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Quando ele afirmou a seguinte frase: ele não cabe no imaginário humano. Ele precisa ser, ele tem que ser, e ele é um ser sobrenatural, porque ele não cabe no imaginário humano. Deus, queridos, não cabe no nosso imaginário. Na cruz, quando ela é analisada, quando ela é entendida, um ateu faz uma confissão tão profunda. O centurião, o crucificador, faz uma confissão tão profunda. Verdadeiramente Ele é Deus. Na cruz, o homem se encontra com Deus, quer queira ou não, na vida ou na morte. Durante a vida ou durante a sua morte, após a sua morte, você terá um encontro com Deus. Querendo você ou não, este encontro ele será real, ele é real. Na via dolorosa, e Deus me concedeu o privilégio de passar por aquele lugar onde Cristo passou, na via dolorosa, carregando a cruz. Mais ou menos 1 quilômetro de comprimento tem a via dolorosa. Deus me deu a graça de estar em Jerusalém e de passar por ali. E quando Jesus passava por ali, pela via dolorosa, ele já não quase aguentando mais carregar a cruz. Disse a Bíblia, Marcos escrevendo, nos diz que eles, os soldados, constrangeram um certo homem chamado Simão Cirineu. Constrangeram aquele homem a ajudar a Jesus a carregar a cruz. O que eu quero dizer com isso, querido, é que querendo você ou não, nós aprendemos com Simão Cirineu, que nós vamos passar pela cruz. Querendo você ou não, constrangido ou não, alegre ou não, chorando ou não, com pulos de alegria ou não, você vai ter que passar pela cruz. Eu quero finalizar dizendo, querido, a cruz é o único ponto de encontro marcado por Deus com o homem. Não há outro ponto de encontro marcado comigo e marcado com você além da cruz. E Jesus nos diz que nós precisamos carregar a nossa cruz, abraçar a nossa cruz e segui-lo. O que Jesus quis dizer com isso? Toma a sua cruz e siga-me. Se você assim não fizer, você não tem parte comigo. Tomar a cruz e segui-lo é ter a consciência do seu significado e representatividade na minha vida. É eu saber, é você saber que se fôssemos deixados de lado por Deus, nós estaríamos todos perdidos. Como aquele que não sabe para onde ir. A cruz é o ponto de encontro
nos ensinando o caminho. Tome a cruz e siga-me. Tenha consciência do significado do poder da cruz. Tenha entendimento do que a cruz significa. Tome este entendimento em você. Creia nesta grande verdade. O significado da cruz, o tomar a tua cruz, é você crer no poder, nesta loucura que transforma um matador em um cavalinho para os netos montarem, que transforma em um caçador, como o apóstolo Paulo, agora em caçado e perseguido, é que transforma um jogador num homem de Deus, é que tira o perdido do lamaçal, do pântano da morte, para o vale da vida, queridos. Eu aprendo que eu e você temos muito a ver com a cruz, porque a cruz só se ergueu por causa de mim e por sua causa. Por minha causa e por sua causa é que a cruz se ergueu. Por isso nós precisamos ter esta consciência e tomar a nossa cruz, dizer sim para Jesus, ter o entendimento do significado da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Nós e a cruz. Só assim há novidade de vida em nossa vida, como escreveu o apóstolo Paulo. E só quando há envolvimento com a cruz, há mudança de vida, há novidade de vida. Deus te aguarda, querida, para este encontro. E agora mesmo Ele está de braços abertos te esperando. Neste lugar, neste ponto de encontro chamado a cruz. Só na cruz que nós encontramos com o caminho. Na cruz encontramos com Jesus. E eu quero te fazer um convite, querido. Deixe-se mergulhar nesta loucura, como escreveu o apóstolo Paulo, porque esta loucura é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Nós e a cruz. A cruz, lugar de encontro, é o ponto de encontro. A cruz tem tudo a ver com a nossa vida. A cruz tem tudo a ver com a nossa ligação com Deus. Não haja luz sem o haja cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus, que é o entendimento e o discernimento e o significado deste símbolo que é de vida, de poder e de transformação. Nesta cruz que faz a ligação do terreno com o celestial. Receba esta palavra, querido, em o nome santo de Jesus. Receba estas palavras e que elas produzam vida no seu coração, em o nome santo de Jesus. Amém.